Olá, gente, como é que vocês estão? Como é que estão passando por essa quarentena, por essa pandemia? Estão se cuidando? Estão usando máscara quando vão à rua? Álcool em gel, lavando as mãos? Certo. Por favor, peço a vocês, cuidem-se com responsabilidade para que daqui a algum tempo a gente possa voltar à escola, voltar às nossas atividades normalmente. Embora eu acho que depois dessa pandemia muita coisa vai mudar, as nossas relações com as pessoas, mas vamos seguir em frente. Bem, pensando exatamente nesse novo contexto das nossas realidades, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês pararam para pensar na vida de vocês durante a quarentena? Pararam para pensar nas relações com as pessoas, no que vocês deixam de fazer, no que vocês fazem por obrigação, nos sapos que a gente engole, nos leões que a gente mata por dia, né, como se fala? Então, eu refleti muito sobre a minha vida. Essa coisa de ficar meio preso dentro de casa me fez refletir muito sobre a minha vida. E eu trouxe um texto hoje para a gente trabalhar interpretação que fala exatamente sobre isso, sobre as coisas que nós nos acostumamos a fazer sem que a gente perceba. Esse texto é escrito pela cronista, escritora muito conhecida aqui no Brasil e no mundo todo, chamada Marina Colasanti. Eu já deixei o texto no Google Drive, lá no Google Sala de Aula para vocês. Espero que vocês tenham lido, espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer 5 exercícios. Na realidade, nessa aula eu vou fazer um, depois vocês vão fazer outros 4. E na nossa próxima aula a gente vai corrigir, mas nessa aqui eu vou fazer um exercício com vocês. Vou falar umas coisas bem legais do texto e vou falar também sobre as características do gênero textual crônica e do tipo narrativo, certo? Vamos lá então. Então, gente, vamos seguir com a nossa aula. A gente vai fazer o seguinte. No primeiro momento eu vou mostrar para vocês o que é uma crônica, vou mostrar características e vou mostrar como ela se diferencia de outros textos. Depois nós vamos ler e analisar alguns trechos da crônica da Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia. E depois eu vou fazer um dos exercícios que eu propus lá no material didático. Certo? Então, preste atenção. A crônica é um gênero textual que se apresenta como uma narrativa curta, uma sequência cronológica de fatos. Ela é menor, relativamente menor, do que outros textos narrativos, como, por exemplo, conto e o romance. Vocês vão entender por que a crônica é menor do que esses textos já já. Para que serve a crônica? Todo texto que circula na sociedade ele tem uma função. A função da crônica é o que diferencia ela de outros textos. A crônica ela serve para trazer comentários dos autores, né? Perspectivas, visões de assuntos que sempre estão relacionados ali com o cotidiano e com os fatos do dia a dia das pessoas. Então, a crônica, elas são relatos de histórias comuns que os autores ouvem ou que as pessoas ouvem, por aí vai. O que são fatos do cotidiano? Eu sempre acho legal explicar sobre isso, que as pessoas talvez tenham dúvida. Exemplo, sabe aquela história que a sua amiga te conta no WhatsApp, ou que você escuta na fila da padaria, ou na fila do ônibus, que você acha engraçado e fala assim, gente, que doideira isso. Isso é um fato do cotidiano. Ou então uma partida de futebol, uma ida a uma festa. O que importa é que a crônica vai falar de fatos do cotidiano, trazendo um relato sobre isso. A crônica se tornou um texto muito popular no Brasil, não só por essa abordagem dos fatos comuns, mas também pela linguagem dela, pela forma como os autores escrevem. Alguns autores, claramente, preferem escrever de uma forma mais formal, mas outros preferem escrever de uma forma mais informal, mais coloquial. Isso acaba gerando uma interação, uma proximidade com o leitor. A partir do momento que o autor escreve de uma maneira mais simples, mais próxima à fala, por exemplo, ele acaba criando uma atmosfera familiar, sabe? O leitor ele vai sentir que tem alguém falando especialmente para ele. Ela é publicada em colunas de jornais, revistas, sites, e ela pode ser reunida com outras crônicas e lançada em um livro. A crônica, como eu falei lá no começo, ela tem que ser um texto curto porque ela não tem espaço para ser publicado. Ela vai ser publicada numa coluna de jornal, num cantinho da página de uma revista. Ela tem um texto muito reduzido. Ela pode ter alguns parágrafos, no máximo uma página. E isso acaba, por exemplo,
afetando o desenvolvimento do enredo, da narrativa da crônica. Não tem como você desenvolver uma história muito grande com muitos personagens. Tudo ali é muito reduzido, mas obviamente fácil de se entender. A crônica, ela pode ser atemporal, apesar dela falar de um fato de agora, daqui a 10 anos, as pessoas podem se identificar com ela, porque daqui a 10 anos as pessoas podem passar pela mesma coisa que nós estamos passando agora. Deu para entender? Então, gente, vamos passar diretamente para a crônica Eu Sei Mas Não Devia, da autora Marina Colasanti. Eu trouxe alguns trechos apenas, como eu já tinha pedido para vocês de lerem antes o texto, porque a nossa aula não tem uma duração muito grande. Então eu trouxe só alguns trechos para a gente fazer umas análises e vocês conseguirem entender o que tem nas entrelinhas desse texto. A Marina Colasanti, ela é uma autora conhecida por ela escrever textos com diversas camadas de interpretação. Algumas partes, realmente, você tem que ir lá no fundo para conseguir entender. Outras são mais na superfície, certo? Olha só, eu só vou falar do título no final do texto. Vocês vão entender o porquê. Mas percebam que em todos os trechos, ela começa com a gente. Existe uma questão lá que eu propus de material didático perguntando sobre isso. Vocês vão pensar. Mas, uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte. A gente é uma expressão que tem o mesmo significado que o nós, que é a primeira pessoa do plural no discurso. Dentro do nós, o que é o nós, gente? O nós somos eu, que sou quem estou falando, e outras pessoas com quem eu estou falando. Então, dentro do nós, tem eu. Então, eu posso dizer que essa crônica, ela foi escrita assim em primeira pessoa. Se o eu, no caso do texto, é a autora, quem é o restante das pessoas? Nós que estamos lendo. Então percebam que esse agente que ela usa, ela está nos incluindo no texto. Isso é muito interessante. Porque ela simplesmente começa a relatar coisas e vai nos incluindo. E você vai, quem vai lendo, né, o leitor vai sentir um choque, o peso de ler esse tipo de texto. Olha só. Vamos começar com esse primeiro trecho aqui, que é realmente o começo do texto. Ó. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora, a tomar café porque está atrasado. O que esse texto está falando? Que a gente simplesmente se acostuma a andar corrido, porque está sempre atrasado, está sem tempo, e a gente sempre tem aquela sensação de que nunca dá tempo de fazer tudo, que está sempre faltando alguma coisa. Isso realmente é um mal moderno, isso causa bastantes problemas de saúde nas pessoas, muitos problemas de saúde, como crises de ansiedade, crises nervosas e por aí vai. Então a gente tem que... Seria legal a gente repensar em desacelerar um pouco mais, né? A gente se acostuma a andar nas ruas, a ver cartazes... deixa eu voltar aqui, olha só. Olha que interessante. Pela escolha das palavras dela, você começa a perceber, ó, de manhã, na hora e atrasado. Ou seja, ela usa palavras do mesmo campo de significado que tem a ver com hora. Isso é muito importante e interessante para vocês perceberem, não só nesses textos, mas em outros textos. Percebam que em volta de atrasado, que seria a última palavra, por exemplo, existem outras palavras que têm o mesmo campo de significado. A gente chama isso de campo de mas o mesmo campo de significado. Tudo tem a ver com hora. E tudo tem a ver com pressa. Certo? Vamos passar para esse parágrafo aqui de baixo. A gente se acostuma a andar nas ruas e ver cartazes, a abrir revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais. Preste atenção, olha as palavras que eu grifei. Cartazes, revistas, anúncios, televisão e comerciais. O que ela está falando aqui? De publicidade. Da excessiva exposição que a gente tem à publicidade. Da questão capitalista que está sempre ali rodeado, a gente está sempre bombardeado. E aí percebam como é que a escolha das palavras é importante. Olha quantas palavras ela usa nesse pequeno trecho de 3 linhas para mostrar o que ela está pensando, a opinião dela em relação a isso. A gente se acostuma às bactérias da água potável, à morte lenta dos rios, à contaminação da água do mar. Olha que chega a ser meio irônico, né? A gente se acostumar às bactérias, à morte, à contaminação. O que ela está querendo falar aqui? Ela quer falar que a gente se acostuma com as questões ambientais, que estão sempre com complicação. A gente se acostuma, o governo se acostuma, a gente não consegue fazer nada e o governo não faz nada. E por aí a gente fica, como teve o problema no começo do ano da água que estava contaminada, e por aí vai.
Entende? Então, assim, mais uma vez, ó, bactérias, morte lenta dos rios, contaminação da água do mar, ou seja, ela está querendo falar sobre questões ambientais e pelo texto você consegue perceber isto. Mais um trecho. A gente se acostuma à violência e aceitando a violência que haja número para os mortos. E aceitando os números, não aceita não haver paz. Olha só, o jogo de palavras, ó. Violência, número, mortos e paz. Por que ela está falando que a gente se acostuma à violência? Porque passa dia, outro dia, outro dia. A gente vê que eu não sei quantas pessoas morreram de assalto à mão armada, por conta de outras questões de segurança pública. Quando ela fala que haja número para os mortos, a gente pode trazer esse tipo de análise para o panorama, né? O painel de mortos do Covid. Os mortos viram números. Olha, 100 mil pessoas morreram, 200 mil pessoas morreram, 300 mil pessoas morreram, e muita gente está fora na quarentena, muita gente nem liga mais para a quarentena, e por aí a gente vai tendo que o número vai crescendo de mortos, e aí as pessoas passam a achar aquilo normal. Passam a achar que não aceitam não haver paz. Ou seja, a gente simplesmente se acostumou a não ter mais paz. A paz é uma esperança quase inatingível. Aqui, esse último trecho. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. O que ela quer dizer aqui? Ó? Sofrer, ralar na aspereza e pele. Essa pele que ela está querendo dizer, gente, é a nossa vida. Então a gente se preserva para não se machucar, para não se magoar. Quando ela fala que a gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, para não se ralar na aspereza, essa aspereza é a aspereza da vida, das pessoas, as frustrações. Então a gente evita de se chatear para não sofrer e acaba se preservando. Correto? Olha só, a crônica, ela tem uma perspectiva subjetiva. Ela é a visão de um autor, de uma autora, em cima de alguma coisa. Esta crônica aqui da Marina Colasanti, por exemplo, é uma série de observações que ela faz relacionadas às coisas que a gente faz na vida e deixa de fazer, e muitas vezes faz de uma forma instintiva, automática, impulsiva, e a gente não pensa sobre isso, certo? Antes da gente passar para a questão, eu quero explicar sobre o título do texto. Olha só. Eu sei, mas não devia. Esse eu sei, na realidade, está relacionado a tudo isso que ela falou no texto. Todos esses parágrafos que ela fala que nós nos acostumamos com as coisas. Quando ela fala mas não devia, obviamente tem uma parte aí que está implícita, que está escondida. Foi retirada do contexto do texto. A frase ficaria assim: eu sei, mas não devia saber sobre isso tudo. O eu sei, na realidade, é uma constatação. Eu sei que eu me acostumei com isso tudo. Mas o não devia é uma opinião. Porque assim que ela fala eu sei, ela está falando para nós. Então ela fala eu sei, mas nós não deveríamos saber sobre isso. Isso é uma opinião bem sutil que ela dá em relação a isso daí. Vamos à questão do exercício proposto. Tio Pedro foi bonzinho, foi legal, e eu peguei a questão mais difícil que eu havia proposto para vocês, justamente porque, como eu havia falado, Marina Colasanti é uma autora, de muitos que fazem isso, que possui diversas camadas de interpretação, entendeu? Então às vezes a gente tem que mergulhar muito fundo para conseguir chegar nessas camadas. Preste atenção. Questão 4. Em alguns trechos do texto, a autora usa metáforas para enriquecer as informações e causar maior reflexão nos leitores. Explica o que ela quis dizer com as expressões destacadas no trecho abaixo. A gente se acostuma a não abrir de todo as cortinas e, à medida que se acostuma, esquece o sol, o ar e a amplidão. O que é metáfora, gente? Metáfora é uma figura de linguagem que consiste em aproximar os sentidos de duas palavras, ou seja, comparar esses sentidos e deslocar o sentido de uma delas para outra. Mas isso tudo é feito de uma forma sutil. Não há nenhuma palavra, como as palavras como, igual, da mesma forma. Não, ela é comparada de uma forma escondida, explícita. Exemplo, quando eu falo assim: Luísa é um furacão. A Luísa sai voando por aí, gente? Sai ventando por aí? Não. Mas o que acontece? Como é que o furacão é? O furacão é impulsivo, o furacão é rápido, é agitado. Então eu pego esse sentido de furacão,
desloco para Luísa. Então Luísa é um furacão porque ela é agitada, rápida, ágil, entenderam? Então nessas expressões aqui que eu marquei, ela usa metáforas, ou seja, ela desloca o sentido original para um outro sentido. Vamos lá. No texto, no parágrafo anterior, a autora fala sobre morarmos em apartamentos de fundo e não conseguirmos ver as coisas que estão em volta, né? Então, assim, esse parágrafo tem uma questão física, falando na realidade sobre a gente morar em um lugar com muita construção, né, muitos imóveis, a gente não consegue ver a vida, mas ele tem umas camadas bem mais profundas. Olha só, a gente se acostuma a não abrir de todas as cortinas. Preste atenção. Quantas vezes a gente deixou de abrir as cortinas do nosso quarto ou da nossa casa para não enxergar as pessoas no isolamento social no qual nós estamos? Muitas vezes. Tem vezes que eu nem aparecia na janela, tem vezes que eu nem queria falar com ninguém. Então, assim, a gente se acostumou nesse tempo todo de isolamento social, muitas vezes a não falar com as pessoas. Então, quando ela fala da gente não abrir de todas as cortinas, ela está falando da solidão, do isolamento que a gente se mantém muitas vezes por se acostumar muito com as frustrações da vida, com as chateações da vida, e para a gente não se chatear mais, a gente se isola, certo? Quando ela fala, à medida que se acostuma, esquece o sol, o ar e a amplidão. Quando ela fala esquece o sol, o ar e a amplidão, ela está falando que na realidade a gente se afasta das coisas vitais da vida, das coisas que nos fazem bem, das coisas que são boas pra gente. Quando ela fala aqui, ó, de não abrir de todas as cortinas, quando a gente fecha as cortinas, o que acontece com a luz do quarto? Ela fica muito pouca, né? Então a gente fica no escuro. E olha que engraçado, ela fala aqui, ó, esquece o ar, o sol e a amplidão. Quando ela fala disso, qual é a primeira palavra que ela usa? Sol. Em contrapartida, ela usa não abrir as cortinas. Então, assim, ela está falando de sol e escuridão. Entendeu? Então, ela compara a escuridão à solidão, ao isolamento, né, que pode ser instintivo ou pensado. E também, quando ela fala de esquecer o ar, ela está falando da luz. Da luz, do convívio social com as pessoas. Certo? Então, gente, por hoje é só. Fizemos nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, vocês sabem o meu contato, podem mandar mensagem lá no mural do Google Sala de Aula. E como a gente tinha combinado lá no começo da aula, eu quero, por favor, que vocês terminem esses exercícios em casa, esses 4 que ficaram faltando. E aí no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, eu vou corrigi-los, certo? Cuidem-se, por favor. Tenham responsabilidade e reflitam sobre as suas vidas, sobre o que a gente faz e deixa de fazer, sobre nossas funções, nossos espaços no mundo, certo? Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.